o Senhor parando, deu uma olhada, aleluia, para um deles, aleluia, ou melhor dizendo, para todos eles que estavam ali, e disse dessa maneira: eis que porventura há um entre vós que há de me trair. Diz a história que os discípulos olhando, cada um para a cara do outro, aleluia, preocupado, e a si mesmo se perguntando: mestre, porventura será eu que vou te trair? Porventura será eu que vou te abandonar? Porventura será eu, Senhor, que vou virar as costas para ti? E os discípulos querendo saber quem era, mas Jesus, sabendo de todas as coisas, ficou quieto. E ministrando a última santa ceia, a Bíblia diz que depois Jesus ele vai a um lugar chamado Getsemane. Lembrando que toda vez que fala na Bíblia que Jesus operou milagre, que Jesus operou maravilha, que Jesus levantou paralítico, que Jesus fez cego enxergar, que Jesus ressuscitou morto, aleluia, se você for bem analisar a história de Jesus, toda vez que ele operava um milagre, toda vez que ele operava um sinal, ele ia para esse lugar chamado Getsemane, ele ia orar, ele ia clamar, ele ia buscar a presença do Pai, porque Jesus ele veio na face da terra, irmão, aleluia, revestido sim do poder e glória, mas ele veio na nossa carne, ele veio nos nossos mesmos sentimentos, ele veio, aleluia, com um coração que, aleluia, que nem o nosso, mas só que mais amoroso, mais carinhoso e mais preocupado com a salvação da humanidade. Então Jesus ele costumava operar milagre, maravilha, e ia a esse lugar chamado Getsemane. Ele gostava, aleluia, podemos dizer, aleluia, que ele era uma pessoa diretamente voltada para o Pai. Ele era uma pessoa que em momento algum você vê na Bíblia falar que ele deixou a vanglória, ou ele usou o seu eu, ou usou o seu ego. Não, ele sempre se referia ao Pai, aleluia, ao Pai eterno, ao Pai celestial. Então Jesus, aleluia, se encontrava nesse lugar, mas aqui diz a história que ele está muito triste, aqui diz a história que ele está angustiado, aqui diz a história, aleluia, que ele está muito aflito, e a Bíblia diz que então ele começa, aleluia, ele pega aqueles mais íntimos, mais, aleluia, da sua intimidade, e chama para orar, e diz a história que ele para, aleluia, deixa os discípulos num certo lugar, e vai subir mais um pouco adiante, e diz a Bíblia que subindo um pouco adiante, ele prostra, aleluia, aleluia, com o seu rosto em terra, dobra o seu joelho e fala: Pai, se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Diga glória a Deus. Aqui, aleluia, uma história que me chama, uma frase que me chama muita atenção, de Jesus aqui num ponto, se você for analisar, eu não estou dizendo que ele pecou, eu não estou dizendo que ele errou, mas quase, porque no momento que ele fala: Pai, se possível for, aí depois ele para, creio eu que tem um momento de reflexão e ele começa, aleluia, a ver o que ninguém vê, ele começa a enxergar o futuro, ele começa a enxergar o presente, ele começa a ver, aleluia, aquele adolescente, aleluia, criado pelos seus pais com todo amor e carinho, saindo, aleluia, do caminho e se envolvendo, aleluia, no mundo do tráfico, se envolvendo no mundo das drogas. Ele começa a ver, aleluia, aquela pessoa, aleluia, que estava na igreja, mas por algumas vezes, por deixar entrar certas palavras no seu coração, saiu da presença de Deus. Ele começa a ver, aleluia, aquelas pessoas que tinham amor pela obra, que tinham amor, aleluia, de estar na presença de Deus e estavam se afastando. Ele começa a ver, aleluia, o caos, ele começa a ver a dificuldade que o povo ia enfrentar, e creio eu pelos olhos da fé que aquilo trouxe uma força tremenda no seu coração, no seu estado, que ele levanta e dá uma olhada e fala: Pai, se possível for, mas seja feita a sua vontade, não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer fazer no meio do seu povo. A Bíblia diz que Jesus, ele voltando novamente para os discípulos, que ele tinha deixado zelando, que ele tinha deixado vigiando, ele chega e encontra os discípulos dormindo. Aí ele dá uma olhada e fala: não podem vigiar somente uma hora, vigiar e orar, para que não caia em tentação. Porém o espírito era forte, mas a carne era fraca. A Bíblia diz que Jesus ele vai voltar pela segunda